Doutor Tibério Moreno, bem-vindo, Deus o abençoe. Estamos terminando o mês de novembro, o tal do Novembro Azul, sobre a saúde masculina, e queremos conversar com o senhor, que é dessa área. A sua formação, o seu estudo, o senhor estudou em São Paulo, né, a doutorado em São Paulo. Estou em Pernambuco também. Foi? Estudei, sim. Beleza, que bom. Nos diga, então, para começar, que área é essa da urologia? Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o senhor, padre. Muito e obrigado. com todos que estão aqui. E gostaria de começar dizendo que a urologia é uma especialidade que trata do sistema genital masculino e urinário masculino e feminino. Ou seja, todo mundo que tem bexiga, rim, né? Todo mundo tem bexiga, rim, ureté. Então, tanto homem quanto mulher. Então, o urologista trata dessa parte. E o sistema genital masculino, ou seja, pênis, testículos e próstata, quem trata é o urologista. O genital feminino, quem trata é o ginecologista. E essa campanha Novembro Azul é uma campanha muito importante, porque ela é uma campanha de conscientização que todo homem tem que procurar o urologista a partir dos 45 ou 50 anos de idade, uma vez ao ano. Deixar bem claro que a gente não tem como prevenir o câncer de próstata, mas nós temos, sim, com a campanha anual, de diagnosticar a doença no estágio inicial. Com o diagnóstico no estágio inicial, nós podemos tratar o paciente e curar o paciente. Ao passo que, se ele for diagnosticado com câncer de próstata no estágio já mais avançado, infelizmente, nesse nível, a doença já não tem mais cura. E é uma doença letal, né, nesse nível. Sem dúvida. O câncer de próstata, para vocês terem uma ideia, é a segunda causa de mortes em homens no mundo inteiro e é a segunda causa de tumores malignos também em homens no mundo inteiro, só perdendo para as doenças de pele não melanoma. Puxa vida. Gente, você tem uma perguntinha para você participar aqui pelo YouTube e participar da nossa conversa. Os homens de sua família estão cuidando da saúde? Essa é a pergunta. Os homens aí de sua família estão cuidando da saúde? Manda a resposta para cá. Nós estamos conversando com o doutor Tibério Moreno, que é o senhor da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e agora eu fui eleito para ser o próximo presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional Pernambuco. Então, em janeiro, a gente está tomando posse. Hoje, o Jornal do Comércio, um jornal de grande circulação aqui no nosso estado, trouxe uma notinha, uma publicação sobre uma intervenção cirúrgica, se me pareceu, uma coisa inédita, não é, que o senhor teria feito recentemente. Isso. O que foi publicado hoje, durante a semana inteira saíram em vários meios de comunicação, né? É uma cirurgia nova para tratar hiperplasia prostática benigna e não câncer de próstata. As cirurgias normais para tratar a doença benigna são cirurgias que fazem uma raspagem da próstata. E essa cirurgia, ela não faz uma raspagem. A gente consegue botar uns grampos por dentro da uretra prostática. Aí, fazendo isso, a gente consegue abrir a uretra. E, com isso, o homem passa a urinar muito melhor. A grande vantagem desse procedimento é que ele é um procedimento minimamente invasivo. O paciente não fica internado. O pós-operatório praticamente é indolor e o paciente vai para casa no mesmo dia sem sonda. E, do ponto de vista funcional, os homens operados por essa técnica não perdem de forma alguma a ereção e nem tem problema na ejaculação, que é um problema muito comum que quase todo homem tem quando se faz a cirurgia convencional da próstata. Então, é um grande avanço da tecnologia. Esse procedimento já vem sendo feito há mais ou menos 7 anos nos Estados Unidos e agora chegou no Brasil. E o senhor foi pioneiro nessa aqui na região Norte-Nordeste, né? No sul do país já vem sendo feito já há mais ou menos uns 2 ou 3 meses. E um colega de Porto Alegre, que também trabalha nos Estados Unidos, Dr. André Berger, veio para cá para nos ajudar a realizar esses 3 primeiros casos. Interessante, parabéns, não é? Olha aqui, o pessoal já está respondendo a nossa pergunta se os homens de sua família estão cuidando da saúde, né? Cuidando da saúde é mais do que essa prevenção, mas passa por aí. Rose Carrusca Vieira diz que sim, meu esposo já fez o exame em novembro, então tá
Ele tá, Ótimo, bem no mês da campanha do Novembro Azul. está atendendo a campanha. Vera Acioli, meu marido foi paciente do pai dele, do seu pai. Meu pai, urologista, trabalha ainda, tem 84 anos, mas está novo em folha, 84 com um corpinho de 70. Nossa. E ainda trabalha, faz consultório quase todo dia. Nossa, mãe. Maristela Galdino respondendo, infelizmente não. Meu pai faleceu de câncer de próstata. São muitos casos assim, não é? E Eliane Calabria, meu esposo, sempre está fazendo regularmente. Maria Batista, sim, aqui em casa eles já se conscientizaram e foram ao urologista. Maria Batista em São Paulo. Maristela Galdino, os meus irmãos são devagar. O que, bom, a gente poderia perguntar, também conversar aqui entre nós, por que os homens acham tão difícil o cuidar da saúde, não é? Independente da prevenção do câncer de próstata, também, em geral, os homens são mais descuidados. Por que seria isso? Isso é uma boa pergunta, padre. Isso é uma coisa quase que cultural aqui no Brasil, né? Realmente é verdade, um homem não se cuida muito bem. Quando a gente compara com a mulher, de longe, ela é mais cuidadosa com a sua saúde própria, né? O homem tem essa dificuldade de procurar um médico. É muito comum a gente ver pacientes no consultório que estão sofrendo, por exemplo, com cálculo renal, uma pedra no rim. Estão morrendo de dor há muito tempo e não vão no médico. Então, isso não é só com a próstata, é com qualquer patologia, com qualquer doença. E em relação à próstata, especificamente falando, tem um tabu maior ainda, né? Porque tem a questão do toque retal, que muito homem ainda acha isso uma coisa dolorosa, desconfortável, mesmo que causa vergonha para ele. Na verdade, eu gostaria até de esclarecer que o toque retal é um exame físico que o médico faz no paciente como outro qualquer. Por exemplo, quando o paciente vai num cirurgião porque está com suspeita de uma pedra na vesícula, o cirurgião palpa a barriga do paciente. Quando o paciente vai no oftalmologista, o médico examina o olho do paciente. E quando vai no urologista para examinar a próstata, nós fazemos o toque retal, que é um exame que é feito através da introdução do dedo indicador no ânus, porque logo que a gente entra com o dedo, a gente já sente a superfície prostática. Mas é um exame indolor, leva em média 7 segundos e é um exame que salva vidas. Realmente é um exame muito importante de ser feito, porque através do toque digital a gente consegue sentir toda a superfície prostática, que é exatamente o local onde tem o tumor. Então, se tiver ali alguma área endurecida ou então algum caroço, a gente consegue sentir. E a gente sentindo isso, então, mesmo que o PSA, que é o exame de sangue da próstata, esteja normal, se o toque estiver alterado, esse paciente, então, vai para uma investigação mais aprofundada, aí é feita uma ressonância multiparamétrica da próstata, ele acaba indo, então, depois para uma biópsia de próstata. É a biópsia que dá o diagnóstico, se o paciente tem câncer de próstata ou não. Então, o toque retal é um exame muito importante. O que leva ao câncer de próstata? São conhecidas as causas? Bem, até hoje não se sabe a causa exata do surgimento do câncer de próstata. Existem alguns fatores preponderantes que podem aumentar a incidência do câncer, mas saber exatamente a origem do câncer a gente não sabe até hoje. Por exemplo, pacientes negros têm uma incidência maior de ter câncer de próstata do que pacientes brancos. Isso é provado cientificamente no mundo inteiro. Principalmente o negro americano, né, que é chamado de African American. Esses são a maior incidência no mundo de câncer de próstata. Os americanos também, por sua vez, de uma forma geral, também são os que têm a maior incidência de câncer de próstata. Isso está ligado muito à dieta. Aquela comida que o americano gosta de comer, né, chamada junk food, aquela comida gordurosa, oleosa. Então, essa comida ela tem uma chance de causar câncer, porque a gente sabe que a comida muito rica em gordura poliinsaturada, ela pode causar o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, e para a próstata também é igual. Por outro lado, já o japonês, que come muita comida natural, né, muito peixe, muita comida leve, saudável, tem uma das menores incidências de câncer de próstata no mundo. Então, existem alguns fatores que podem aumentar a incidência do câncer de próstata, mas a origem exata ninguém sabe. É como o câncer em geral, né? Não se tem Exatamente. bem, né? Quem descobrir isso vai ganhar o Nobel da Medicina. Descobre a saída, né? A solução. E que medidas, que prevenção se poderia fazer, né? Independente do exame preventivo, digamos, né?
que conselho o senhor daria para uma pessoa, o homem, se prevenir em relação ao câncer? Bem, de uma forma geral, como eu falei, não tem como a gente realmente prevenir o câncer de próstata. Tem como a gente diagnosticar no estágio inicial. Mas existem várias medidas importantes que podem fazer com que que o paciente tenha uma menor incidência de câncer de próstata, uma menor chance de ter o câncer de próstata. Então, a gente costuma falar o seguinte: o que é bom para o coração é bom para a próstata. O que é bom para o coração? Comer comida natural, fazer exercício físico, não beber, ou então beber pouco, não fumar, ter uma vida saudável, livre de estresse, comer muita fruta, muita verdura, principalmente frutas vermelhas, né, como, por exemplo, a acerola ou então o tomate, que são ricas em licopeno, que é uma substância que também alguns estudos mostram que pode, teoricamente, diminuir a incidência do câncer de próstata. Boas dicas, né? Boa dica. Toda comida vermelha, né, fruta ou verdura que tem muito vermelho, é um pigmento do licopeno. Então, isso aí, teoricamente, pode diminuir a incidência do câncer de próstata. Também existem algumas verduras que são ricas em selênio e zinco, que também são substâncias que são encontradas nessas frutas e verduras, que também têm alguns estudos mostrando que podem diminuir a chance de ter um câncer de próstata. Então, são medidas gerais que a gente orienta o paciente, que não vão fazer com que o paciente não tenha um câncer, mas pode diminuir a chance de ter. Aqui o pessoal comentando aquela pergunta: os homens de sua família estão cuidando da saúde? Ana Paula Melo, padre, meu marido, ignora. Lúcia de Fátima, da Iputinga. Meu irmão Carlos Daniel teve câncer de próstata, fez 9 cirurgias, tudo isso. 9 cirurgias. Bem, deve ter acontecido algum problema. De repente, ele foi operado e teve alguma complicação e teve que ser reoperado. Ou então a doença evoluiu e ele precisou fazer tratamentos complementares para tratar uma evolução da doença. É o que eu falei, né, padre? Tudo que a gente quer, que o urologista quer, é diagnosticar no estágio inicial, porque evita tudo isso. Se a doença evoluir, realmente é uma tragédia. O paciente, muitas vezes, vai a óbito com uma péssima qualidade de vida, com sangramento na urina, com dores ósseas terríveis, com obstrução urinária, fecha a uretra, ele não consegue urinar. Então, não sei o que aconteceu com ele, mas o grande mote da campanha Novembro Azul é exatamente isso, é evitar que o paciente chegue nesse ponto. Maria José comentando: as mulheres são campeões mais do que os homens no tratamento da saúde. Russo Souza: eu já fiz várias vezes, mas não me pediram o exame de toque. Então eu estou bem, 63 anos, em Praia Grande, São Paulo. Já fiz várias vezes, não precisava, né? É o exame do PSA, como é? Bem, a avaliação prostática normal consiste em realização do toque retal, da coleta do exame de sangue chamado PSA, que é uma coleta normal de exame de sangue periférico, nenhum problema, e do ultrassom da próstata. Esse é o conjunto padrão. Agora, no consultório, se individualizando paciente por paciente, tem alguns pacientes que, por exemplo, o paciente com 45, 50 anos, se ele chegar no consultório sem nenhum sintoma, ultrassom normal, um PSA totalmente normal, como, por exemplo, 0,4, esse paciente você pode até retardar o toque para o próximo ano, mas isso é individualizado pelo urologista de caso a caso. A rotina normal é o toque retal, PSA e ultrassom. Perfeito. Aqui Amanda Batista, parabéns pelo programa, está ótimo, bem apresentado, o médico Dr. Tibério. Fátima Nascimento: meus filhos são 2, não querem ir ao médico. Quando estão muito mal, com algum problema, é que vão na emergência. E só. É triste. Maria da Guia explica: o orgulho, o machismo faz uma boa parte dos homens fugir dos centros médicos. Tem razão, né? Verdade verdadeira. Uma coisa importante de se relatar é que cerca de metade dos homens que vão ao urologista fazer o check-up da próstata vão levados pelas mulheres. São as mulheres que forçam, são as mulheres que ligam para o consultório, são as mulheres que marcam a consulta e vão no dia levando o marido ou o companheiro, enfim. Hoje mesmo,
coincidentemente, eu atendi no consultório um paciente que ele mal conseguia falar, porque a mulher que falava tudo por ele. Eu falei para ela, senhora, um pouquinho, deixa eu ouvir o que é que ele quer falar. Tá vendo aí? É engraçado isso, mas a mulher toma a frente mesmo. Vamos perguntar ao maestro. Mostra o maestro aqui. Esse tratamento para o médico e tal, você vai ou é a sua esposa que leva você? Eu já fiz. Você já fez, né? Foi você mesmo, foi por sua conta ou foi Cláudia que levou você? Foi por minha conta. Eu acho que não, não é? Vocês que acham? Ela incentivou. Ela incentivou. E foi também, falou tudo certinho, não? Com ela falei certinho. Tá vendo aí que a coisa aí? Vai perguntando, vai perguntando. Aqui a Nádia Pedrosa está em Boa Viagem, no Recife. Marcos, meu esposo, pergunta o que o doutor Tibério acha sobre o tratamento de embolização da próstata. Bem, uma pergunta muito boa. Embolização da próstata é um tratamento que não é urológico, é um tratamento endovascular. Quem faz geralmente a embolização prostática é o cirurgião vascular. Consiste na injeção de micropartículas através de um cateterismo aqui na virilha, feito um cateterismo cardíaco, só que é um cateterismo feito em direção à próstata, para chegar a essas molinhas ou então micropartículas lá na artéria terminal que leva o sangue para a próstata. Então, esse tratamento ele faz com que a próstata perca o seu suprimento sanguíneo. Você entope os vasos sanguíneos que levam o sangue para a próstata. E, com isso, a próstata, teoricamente, ela morre, ela atrofia. Então, quando você causa uma atrofia na próstata, ela diminui de tamanho. E, quando ela diminui de tamanho, ela abre a uretra. Aí a urina passa mais livremente. Esse é um tratamento para doença benigna de próstata, não é para doença maligna, não é para câncer de próstata. Então, esse é um tratamento, a embolização, que está em alguns centros tomando vulto, mas a gente não tem estudos a longo prazo para saber se isso realmente é eficaz ou não ao longo do tempo. Os tratamentos considerados padrões para se tratar a hiperplasia prostática benigna é a ressecção da próstata, o laser para a próstata, o urolift, está surgindo agora, que foi esse procedimento que eu fiz, e a prostatectomia, que pode ser por via aberta ou por via robótica, que é o remédio mais moderno no mundo, que a gente também faz de rotina. E aqui mais gente falando. Marinalva Moura, padre, meu marido não gosta de ir ao médico. Viviane Souza, muito importante esses esclarecimentos. No geral, os homens não se cuidam mesmo, só procuram médico nas últimas. Yara Alves, aqui em casa, meu marido ele fez exames de toque e a próstata está alterada, mas já está no medicamento passado pelo urologista. Baixa o medicamento. Bom, está alterado, quer dizer que tem câncer, né? Não, pelo que eu entendi, certamente ele tem uma hiperplasia, que é o crescimento benigno. Ah, o crescimento benigno. Aí o crescimento benigno pode ser tratado com medicamentos. Uma parte dos pacientes respondem bem ao tratamento, ou seja, passam a urinar melhor, mas uma parte não responde bem e tem que ir para a cirurgia. Ou então toma o medicamento, até responde bem, mas devido aos efeitos colaterais, ele acaba indo para a cirurgia. Como, por exemplo, eu falei aqui, a disfunção erétil e a ejaculação retrógrada. Então, tem alguns pacientes, principalmente os pacientes mais jovens, se sentem muito incomodados com isso. É onde entra o Urolift, que é a cirurgia que eu fiz, que saiu no jornal, que não causa esse tipo de efeito. Urolite, essa cirurgia. Urolift. Urolift. Lift é levantar, né, do inglês, né? É um levantamento da uretra prostática. E que frequência se deve fazer esse exame preventivo? Cada ano? Uma vez ao ano, anual, a partir dos 45 a 50 anos de idade. Então tem muito serviço para a gente. Wagner já chegou nessa idade. Diogo também já está chegando. Diogo fez aniversário essa semana, já está na idade de ir no urologista. 43 não precisa não, né? Mas todos vão chegar, né? não tem jeito, né? A idade é inexorável. E feliz de quem chega, porque tem outros que vão se embora antes, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Pergunta aí. Está perguntando se esses remédios que as televisões estão indicando, se dá certo esses remédios. Bem, boa pergunta, viu? Isso é até uma campanha de utilidade pública. Todos esses remédios que saem em páginas de Instagram, que saem na internet e que fazem propaganda na TV, todos, 100%,
são remédios irregulares, ilegais ou então puro charlatanismo. Nenhum desses remédios tem comprovação científica que realmente funcionam e ou se são bons para a saúde do homem. Entendeu? Então, isso é muito importante. A grande informação dessa sua pergunta é que o homem, antes de tomar qualquer remédio, qualquer que seja, inclusive para a próstata, ele deve procurar o seu urologista primeiro, para saber qual é o remédio mais adequado para tratar o determinado problema que ele está tendo. É fácil chegar na televisão e fazer não é fazer uma propaganda, uma publicidade, né? Mas pode ser que não seja verdadeira. Não, e aquilo, tem né? várias propagandas que são literalmente ridículas. Falam que vai tratar a hiperplasia, mas que o homem vai ficar melhor da ereção. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Muito pelo contrário. Remédios para tratar a hiperplasia prostática podem até causar disfunção erétil e não melhorar a ereção. Então, um dia desse eu vi uma propaganda na TV dizendo que o remédio ia melhorar a próstata e ia melhorar a ereção ao mesmo tempo. Isso não existe. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Paulo tem uma pergunta. Doutor, para quem teve familiar de primeiro grau como pai, que já teve câncer não necessariamente de próstata, né, existe uma predisposição genética para vir a ter o câncer de próstata e, de repente, precisar ter uma preocupação, digamos, mais precoce para os cuidados contra o câncer de próstata? Pergunta excelente. Todo paciente que tem um histórico familiar de câncer de próstata deve começar o seu check-up mais cedo, começar aos 40 anos de idade. E ele tem, sim, uma chance maior de ter câncer de próstata quando comparado com a população em geral. Não quer dizer que ele vá ter um câncer de próstata, de jeito nenhum, de próstata. Mas ele tem uma chance estatisticamente significativa de ter o câncer maior do que uma pessoa que não teve histórico familiar. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Tibério Moreno, urologista, conversando com a gente bem no finalzinho desse... Ainda bem que pegamos aqui no final. E aí ficamos todos aqui no compromisso de comparecer ao urologista para nos cuidarmos enquanto é tempo. Doutor, muito obrigado. Esse livrinho aqui que nós queremos lhe presentear, eu escrevi com um comentário do Evangelho de cada dia do próximo ano. Cada dia tem um pequeno comentário do Evangelho. Padre João Carlos, muito obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pelo livro, eu vou ler. Gostaria de agradecer muito e dizer que essa entrevista que você está tendo aqui comigo é muito importante para conscientizar todos os homens do Brasil a fazer o seu check-up da próstata. Para você ter uma ideia, só nesse ano a incidência do câncer de próstata está estimada em 65 mil novos casos, só nesse ano. Há 10 anos atrás, essa chance era em torno de 35, o número de casos novos foram 40 mil casos no ano, há 10 anos atrás. A gente agora, esse ano, vai estar com 65 mil novos casos. Ou seja, o número não para de crescer. Então, o homem tem que se conscientizar que ele tem que fazer o check-up dele anual.